Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta. Que bom estar aqui mais uma vez para comentarmos a lição bíblica para jovens nesse quarto e último trimestre do nosso ano. Essa lição tem sido abençoada, abençoadora. Estamos aqui direto pela CEADEB TV, pela Rádio Vox 105.9. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, eu já te convido para que você se inscreva, ative o sininho para receber toda a programação da CEADEB TV. Tem cada dia mais uma programação abençoada e abençoadora para você e para toda a sua casa. Estamos estudando a lição desse quarto trimestre e esta lição tem um tema geral: a prova da vossa fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. Aleluias! Nós vamos comentar hoje a nossa lição, é a lição de número 6. Esta lição que será ministrada no dia 5 de novembro em todas as igrejas evangélicas, Assembleias de Deus aqui da nossa nação, e o nosso desejo é que você seja extremamente abençoado. Este tema que nós vamos abordar neste domingo é fé para crer na natureza humana e divina de Jesus. Muitas pessoas acreditam que Jesus não foi homem, que ele era 100% Deus. E há quem diga que ele era 100% homem e não foi Deus. E é isso que nós vamos abordar nesta aula. E o nosso maior desejo é que você possa dirimir as tuas dúvidas e que você seja grandemente abençoado. O texto principal da nossa lição encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo apóstolo João, no capítulo 1 e o versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O resumo da nossa lição: cremos na natureza humana e divina de Jesus e na sua obra salvífica para a humanidade. O texto bíblico que nós estaremos fazendo menção nessa nossa aula está no Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo apóstolo João, o capítulo 1, do versículo 1 ao versículo número 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Colossenses, do capítulo 1, do versículo 13 ao 19. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenham a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. A introdução da nossa lição está assim escrita: cremos que o Senhor Jesus Cristo é a figura central de toda a realidade cristã. Entretanto, ao longo dos anos, a doutrina de Cristo ou cristologia tem sido submetida a muitas heresias. São pessoas incrédulas tentando explicar como o Filho de Deus se fez carne e habitou entre nós. Jesus foi gerado no ventre de Maria pela ação do Espírito Santo, e tal verdade não é uma questão mitológica. No Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Levi ou Mateus, capítulo 1, versículo número 20, nós temos essa confirmação
do que está aqui escrito na nossa introdução. Eu gosto sempre de lembrar aos nossos professores que a nossa lição, de forma didática, ela está dividida em 3 partes. E o professor precisa ter o controle do tempo e nessa interação da aula, da participação com os alunos, para que ele possa abordar todo o assunto. A lição não pode ter tempo demais para o capítulo 1º, capítulo 2, ou por seguinte o capítulo 3, e onde alguns dos capítulos fiquem sem ser abordados. O interessante é que toda a lição seja abordada. Então, o gerenciamento desse tempo é fundamental para que o professor possa, de fato, abordar todos os temas que estão nos capítulos. E desta feita, nós estaremos abordando nos 3 tópicos da nossa lição, ou capítulos. No primeiro, a singularidade de Jesus. No segundo capítulo, ou segunda parte da lição, evidência de que Jesus possuía atributos divinos. E na terceira parte, Jesus esvaziou-se de si mesmo. Então, está assim dividida a nossa lição. A nossa primeira parte da lição, que tem o título A Singularidade de Jesus, vai estar também dividida em 3 subtópicos. Tá? Nesse primeiro subtópico, nós vamos falar plenamente divino e plenamente homem, né? Jesus como o homem e Jesus como Deus, nós abordaremos nesse primeiro subtópico. Já no segundo subtópico, a declaração das Escrituras a respeito de Jesus. E no terceiro subtópico dessa primeira parte, a palavra Kyrios, aplicada a Cristo. Vejamos então. O primeiro subtópico da primeira parte da nossa lição. Plenamente divino e plenamente homem. Jesus Cristo teve 2 naturezas, a divina e a humana. Ele era plenamente homem, mas também plenamente divino. Isso nós percebemos desde o seu momento da concepção, que não é um Jesus histórico como alguns querem afirmar. O Jesus, o Nazareno, o Rabi da Galileia, ele era homem e como homem ele estava sujeito a todas as paixões que o homem está sujeito. O livro de Hebreus diz que em tudo Jesus foi tentado, mas ele não pecou. E nós temos aqui então que Jesus chorava, Jesus se alegrava, Jesus se entristecia, Jesus participava do dia a dia, da vida do judeu, daquele que passou a segui-lo como sendo a sua referência máxima do líder do cristianismo. Então, Jesus, assim como sendo Deus, ele também era homem. E essa sua natureza humana foi que lhe permitiu ser como prova para nós, a Igreja de Cristo, de que é possível vencer as tentações, de que é possível vencer as investidas do nosso adversário. Então, Jesus, ele teve a natureza divina, mas ele também teve a natureza humana. O Todo-Poderoso habitou entre nós e a sua encarnação foi um ato divino pelo qual assumiu para si a natureza humana. Quando Jesus vem tabernacular, e tabernacular é a tomar a forma de homem ou de encarnação, nós entendemos que Jesus ele vai assumir a natureza humana justamente quando ele se faz homem. Observem, se Jesus não se torna homem, o homem teria um argumento de dizer que Jesus venceu as tentações, as dificuldades da vida, porque ele era Deus. Mas Jesus Cristo, mesmo tendo autoridade, mesmo sendo Deus, ele se torna homem, para que ele fosse a referência, o exemplo para a igreja. Você, meu irmão, você, minha irmã, que está me ouvindo e me assistindo, jamais pode usar o argumento de que Jesus venceu as tentações porque ele era Deus. Jesus foi homem e estava sujeito a todas as paixões. Você também pode vencer. Nós podemos vencer. O que é necessário para que a gente vença, primeiro, é estar em contato com Ele. Uma vez que estamos em contato com Ele, no dia a dia, na oração, na vida devocional, fica muito mais fácil de vencer as investidas do adversário. Existem muitas provas da divindade de Cristo nas Escrituras Sagradas.
Os escritores dos evangelhos sinóticos usam a expressão Filho do Homem exatamente 69 vezes, para demonstrar que, de fato, Jesus se tornou homem. E diferente do que algumas correntes por aí afora teológicas pregam, de que Jesus foi a reencarnação, não é verdade. A Bíblia diz que ele encarnou, que ele tomou a forma de homem, a forma de carne. E isso, essa expressão Filho do Homem, nós vamos encontrar pelo menos 69 vezes nas páginas dos evangelhos sinóticos. São aqueles 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Essa era uma expressão que Jesus utilizava a respeito de si mesmo. Observe que Jesus, quando estava falando a respeito de si mesmo, ele utilizava a expressão Filho do Homem, para demonstrar que ao mesmo tempo em que ele era Deus, ele se fez homem. E todos nós sabemos que aqui, enquanto esteve aqui na terra, o seu pai que criou o José, foi uma referência, um exemplo, justamente para que ele fosse esse modelo para a igreja de Cristo Jesus. Já no segundo subtópico, a declaração das Escrituras a respeito de Jesus. Nas Escrituras Sagradas, a palavra usada com relação a Cristo é Theo, cujo significado é Deus. O mesmo termo é utilizado para fazer menção do Criador do céu, da terra, o governante sobre todas as coisas. Observem que lá no Antigo Testamento, a primeira forma de governo foi o teocentrismo, onde Deus era o centro de todas as coisas, onde o homem dependia exclusivamente da liderança, da autoridade e da soberania de Deus, até o momento em que eles vão começar a questionar a Samuel, dizendo que eles não querem mais Deus como sendo o maior expoente, o seu líder maior, a sua referência. E eles pedem também, igual as nações vizinhas, reis para que pudessem reinar sobre eles. Porém, lá no Antigo Testamento, nós percebemos que a palavra que é utilizada para se referir a Cristo é Theo. Theo, Deus. Então, Cristo, ao mesmo tempo que ele esteve aqui na terra, ele era Deus, mas ele também se fez homem e habitou entre nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É importante observar que há ao menos 7 passagens no Novo Testamento que se referem explicitamente a Jesus como Deus. No Antigo Testamento encontramos um versículo muito conhecido em que o nome de Deus é aplicado a Jesus Cristo. Lembram lá de Isaías capítulo 9? Um menino se nos deu, o principado está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Observem que Jesus já tinha este nome de forma muito clara, anunciado pelo profeta Isaías no capítulo de número 9. Então, no Novo Testamento, nós temos pelo menos 7 referências que vão deixar claro e explícito que Jesus, ao mesmo tempo que é homem, é Deus. E lá no Antigo Testamento, a expressão mais nítida, mais clara, nós encontramos Isaías capítulo 9, versículo 6. Já no terceiro subtópico da nossa lição, a palavra Kyrios aplicada a Cristo. Algumas vezes no Novo Testamento, a palavra Senhor, Kyrios, é usada como uma referência a um superior. Mateus capítulo 13 e versículo 27, isso vai ficar muito claro sobre esta referência que é dada para um superior, sendo dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. A mesma palavra é também usada na Septuaginta como a tradução da palavra hebraica Yavé, Javé ou Senhor. A Septuaginta é aquela Bíblia grega que fez a tradução lá do hebraico. Nela nós vamos encontrar essa palavra hebraica Yavé sendo substituída pelo nome Senhor. E aqui nós temos a confirmação que, de fato, Jesus Cristo
que foi 100% homem, também era 100% Deus. Essa é a nossa crença. É nisso que nós cremos. É nisso que está pautada a nossa fé. Portanto, qualquer pessoa que possuísse algum conhecimento do Antigo Testamento em grego teria reconhecido que nos contextos em que fosse apropriada a palavra Senhor, era o nome do Criador, sustentador dos céus e da terra, o Deus onipotente. Então, alguém que tivesse o conhecimento básico, elementar, tá, do Antigo Testamento em grego, já perceberia claramente que a palavra Senhor era o nome do Criador, aquele que fez os céus, que fez a terra, que sustenta todas as coisas, que é o meu Criador, que é o teu Criador e que tem conduzido de forma brilhante e exemplar o curso desta vida. Nada foge do alcance de Deus. Até a tempestade, o vendaval, os terremotos, todos estão sujeitos a uma autoridade do Jesus Cristo, nosso Senhor Todo-Poderoso. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. No segundo tópico, ou na segunda parte da nossa lição, o tema evidências de que Jesus possuía atributos divinos. Aqui nós vamos ver que a Escritura Sagrada, ela nos traz declarações, afirmações, textos que comprovam que, de fato, Jesus não abriu mão dos seus atributos divinos. Os atributos divinos de Deus, que são atributos de onisciência, onipresença, onipotência, Jesus continuava com esses atributos, tá? Essa segunda parte também subdivide-se em 3 subtópicos: onipotência, eternidade e onisciência, a soberania de Jesus e digno de adoração. Nesse primeiro subtópico da segunda parte, onipotência, eternidade e onisciência, Jesus demonstrou sua onipotência quando acalmou a tempestade com apenas uma ordem. Os irmãos se lembram que lá em Mateus capítulo de número 8 e o versículo de número 28 a seguir, nós vamos perceber que a Bíblia nos traz algo interessante. Jesus fazendo a viagem com os discípulos, ele vai repousar na proa do barco, está descansando e de repente uma grande tempestade alcança aquela embarcação. Os discípulos estão atemorizados, os discípulos estão preocupados com o que pode acontecer, até que eles interrompem o descanso do mestre e pergunta se o Senhor não está vendo o que está acontecendo. É quando Jesus Cristo se levanta e dá uma ordem, e o vento e a tempestade precisam obedecer à voz do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei qual é a tempestade que você está passando hoje, na classe de jovens, na liderança, na tua casa, no trabalho, na faculdade. Não sei, mas eu sei que o Jesus que mandou o vento acalmar e a tempestade aquietar-se é o mesmo Jesus que pode hoje aquietar e fazer cessar toda a tempestade que você tem passado. Aleluias! O meu desejo é que hoje ele possa entrar com providência na tua casa, na tua família, na tua saúde. O nosso Deus não mudou. Ele permanece fiel. Ele está vivo e ele tem poder sobre a natureza. Ele tem poder sobre todas as coisas. Aleluias! Jesus declarou sua eternidade ao afirmar: em verdade vos digo que antes de Abraão existisse, eu sou. João capítulo 8, versículo 58. Observa que Jesus Cristo, ele está mostrando que de fato ele é o alfa, ele é o princípio. E a Bíblia nos mostra que tudo o que foi feito foi por intermédio dele. Está escrito: por ele, por meio dele e para ele foram feitas todas as coisas. Glória, pois, a ele. Amém. Jesus é o princípio. Jesus é o início. Ele também é o derradeiro. Ele é o fim.
Então, aqui em João capítulo 8, nós vamos perceber ele afirmando que ele existe antes de Abraão. Ele existe antes de todas as coisas existirem. E é por isso que ele tem ainda o controle da tua vida, o controle da tua casa. Não se desespera, continua crendo, porque o Deus que nós servimos, o Jesus que nós servimos, ele estará cuidando de todas as coisas nos mínimos detalhes. Ainda em Apocalipse capítulo 22, versículo 13, ele diz: eu sou o Alfa e sou o Ômega. É em mim que começa todas as coisas, é em mim que termina todas as coisas. Podemos ver a onisciência de Jesus quando ele revela a conhecer o pensamento das pessoas. Olha que coisa interessante, irmãos. Jesus, como homem, era também Deus, e como Deus, ele sabia o que estava passando no íntimo das pessoas. Quando eu olho para aquela passagem da mulher que fora apanhada em ato de adultério, onde aqueles homens chegam para apedrejá-la, olha que contradição. O homem que também está em pecado, eles deixam uma parte, mas trazem aquela mulher para ver se pegavam Jesus em uma contradição. E a Bíblia nos conta que Jesus agacha-se na areia e começa a escrever. E eu imagino que Jesus está ali, naquele momento, fazendo uma leitura de todos aqueles homens que estavam ali. E eu posso imaginar Jesus dizendo: esse aqui pecou hoje pela manhã e até agora não veio confessar o pecado. Aquele outro pecou a semana passada e até hoje não pediu perdão. E então ele dá uma resposta: quem dentre vós não tem pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia nos conta que, a começar dos mais velhos, todos saíram diante da face do Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Jesus tinha o seu atributo de onisciência presente enquanto esteve aqui na terra. Quando aqueles homens levam aquele paralítico para ser curado também, observe o que é que Jesus pergunta. Jesus pergunta para eles: é mais fácil dizer, perdoados estão os teus pecados, ou toma a tua cama e anda? As duas coisas são difíceis. Só alguém que é poderoso, só alguém que é homem, mas que ao mesmo tempo é Deus, tem poder para perdoar pecados. Nenhuma das perguntas dessas duas indagações são fáceis de responder. Qual é mais fácil? Dizer, perdoados estão os teus pecados, ou toma a tua cama e anda? E você que está me ouvindo? E você que é professor? Qual é mais fácil? As duas perguntas são difíceis de responder. É por isso que aqueles homens não conseguiram dar esta resposta. Todavia, o Jesus Cristo que disse, perdoados estão os teus pecados, foi o mesmo que disse, toma a tua cama e anda. E hoje ele está dizendo para você também, eu tenho conhecimento da tua vida. O atributo de onisciência de Jesus Cristo, que esteve com ele quando esteve aqui na terra, ele continua como este atributo. Ele sabe de tudo que você está vivendo, tudo que você está passando. E o nosso desejo hoje é que Jesus possa entrar na tua casa, que ele possa mudar essa história, reescrever um novo capítulo para a tua história. E o nome do Senhor será glorificado para todo sempre. Jesus Cristo é Deus e o seu amor por nós fez com que ele assumisse a forma humana para nos redimir de nossos pecados. A Bíblia diz que Deus, olhando do céu para a terra, não tinha um justo sequer que pudesse morrer pelos pecadores. Porém, Jesus então se coloca à disposição de Deus para vir morrer pelos nossos pecados. Que amor extraordinário, que amor maravilhoso. O amor de Deus, o amor de Jesus Cristo são algo incomparáveis. É algo incomparável. Por quê? Porque assumir a forma humana, abrir mão de estar no céu, abrir mão de estar no melhor lugar do céu, à destra de Deus, para vir para esta terra, é algo de fato que expressa e que revela um grande amor de Jesus Cristo pelo homem. Já nesse segundo subtópico da segunda parte, a soberania de Jesus
Sua soberania é vista no fato de que ele tinha poder para perdoar pecados. Não é qualquer um que perdoa pecados. E nós lembramos que a aliança, a antiga aliança das páginas veterotestamentárias, esta aliança era uma aliança onde não havia remissão de pecados. Os pecados, eles eram apagados, mas na nova aliança nós não temos mais os pecados apagados, nós temos os pecados perdoados. E a Bíblia diz que Deus lança no mar do esquecimento, desde que aquele que cometeu o pecado, confesse. Sim, Jesus pode nos limpar, perdoar mediante o seu sangue. Se na antiga aliança tinha que ter o sangue de um cordeiro para os homens que pecavam e de um boi para o sacerdote, nesta nova aliança nós não precisamos sacrificar animais, porque Jesus Cristo, o cordeiro pascal, o cordeiro de Deus, ele morreu de uma vez por todas para perdoar os nossos pecados, para nos redimir daquela culpa, daquele fardo que nos sobrecarregava. Jesus Cristo, então, morreu para perdoar os nossos pecados e nos purificar mediante o seu sangue. Diferente dos profetas do Antigo Testamento que declaravam, assim diz o Senhor, Jesus atestava, eu, porém, vos digo. Ora, olha o que é que os profetas diziam. Os profetas falavam em nome do Senhor porque eles eram enviados do Senhor. Mas quando Jesus vem, ele não precisa falar em nome do Senhor porque ele é o próprio Senhor. Então, ele vai simplesmente afirmar. Ele vai ser muito contundente quando ele diz, eu, porém, vos digo. Aqui ele está mostrando de fato que ele detém a soberania, que a soberania está sobre os seus ombros. O mestre falou com autoridade divina porque ele era plenamente Deus. Quando Jesus faz uma pergunta para os discípulos em Mateus 16, qual é a pergunta que ele faz? O que dizem os homens ao meu respeito? Aí a Bíblia diz que uns dos apóstolos vão dizer, uns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista. Aí ele faz uma pergunta, e vós? O que vós dizeis que eu sou? Nesse exato momento, a Bíblia diz que Pedro responde, tu és o Filho do Deus vivo. Aleluia! Olha a resposta e a convicção que Pedro tem a respeito do Messias. Ele não era mais um sacerdote, ele não era apenas um profeta, ele era o próprio Deus em forma de carne, que estava aqui e que sabia, Jesus já sabia o que as pessoas pensavam a seu respeito, mas ele está indagando agora os apóstolos para ver se os apóstolos também têm aquele mesmo conhecimento que Jesus tem de si mesmo, de que ele era o Filho de Deus, o Deus vivo, o Deus encarnado, que esteve aqui como homem. E como eu já tinha dito, em tudo foi tentado, mas não pecou. Já o terceiro subtópico da segunda parte, digno de adoração, outra prova da divindade de Cristo é o fato dele ser digno de adoração, algo que está vedado a qualquer criatura, nem mesmo os anjos. E eu lembro os irmãos que em Apocalipse capítulo 19, versículo 10 e algumas outras passagens da Bíblia, algumas passagens bíblicas, nós vamos ver quando a Bíblia está falando sobre o próprio Deus em uma forma teofânica, que é uma forma de anjo, e utiliza-se como anjo ali, anjo do Senhor com letra maiúscula, está se referindo ao próprio Deus. E quando se refere ao próprio Deus, esse anjo aceita adoração. Observe que Gideão, ele pediu para que Gideão fizesse um culto de adoração. Para Manoá, o pai de Sansão, ele também pediu para que Manoá fizesse um culto de adoração. Mas quando chega em Apocalipse capítulo 19, versículo 10, esse anjo não vai aceitar a adoração. Ele vai dizer que ele é um conservo do Senhor, igual o apóstolo João. Isso fica claro, fica evidente,
Quando estamos falando do próprio Deus, ele recebe a adoração. Todavia, as Escrituras Sagradas afirmam que Deus exaltou a Jesus soberanamente. Filipenses capítulo 2, versículo 9. A Bíblia diz que Jesus não teve usurpação e ser igual a Deus, mas antes se humilhou, tomou a forma de um homem, a forma de alguém que sofreu, que padeceu, e pelo fato de ter assumido essa forma, depois Deus vai exaltar soberanamente. E a Bíblia nos diz que vai chegar o momento em que todo joelho terá que se dobrar e toda língua confessará que só Jesus é o Senhor. Aleluias! Glória seja dada a Deus. Eu fico pensando, irmãos, o que vai ser desses reis que nós temos aqui na terra, né? O rei da música pop, considerado Michael Jackson, o rei do futebol, considerado Edson Arantes do Nascimento, e por aí vai, tantos reis que surgiram, mas que neste momento vão ter que se dobrar e dizer: só existe um rei, só existe um Senhor, é Jesus Cristo. Aleluias! Glória seja dada ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo para sempre. O Senhor também ordena aos anjos que adorem a Cristo, pois lemos: todos os anjos de Deus o adorem. Está lá em Hebreus capítulo 1, versículo 6. E por que Deus ordena que os anjos adorem a Jesus Cristo? Por quê? Porque de fato Jesus Cristo não é só homem, ele era 100% homem, mas ele era também 100% Deus. Que a sua fé no Filho de Deus possa crescer ainda mais e se torne uma fé viva, capaz de produzir muitos frutos para a glória do Pai. A fé, eu te lembro, que ela só pode ser avivada, que ela só pode ser motivada mediante a leitura da palavra de Deus. Olha o que é que a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Não é ouvir a palavra, é ouvir, e aquilo que a gente ouve tem que estar pautado de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina. Você tem lido a Bíblia? Você tem meditado nela? Você tem feito os devocionais? Só através da leitura da palavra de Deus que a nossa fé vai ser cada vez mais avivada, cada vez mais confirmadas no Senhor Jesus Cristo. Chegamos então à terceira parte e última parte da nossa lição. Hoje tem um café, Barão? Tem? Então, vou virar para essa câmera aqui da frente? Pronto, então vamos lá. Queremos nesse momento aqui de intervalo da nossa aula, mandar um alô, um abraço para todos os irmãos que estão nos assistindo. Eu gostaria de lembrar aos nossos irmãos que agora no dia 25, 26, 27 e 28 do mês de outubro nós tivemos um congresso de mulheres aqui. Foi uma bênção, Deus se fez presente, Deus se manifestou. Eu quero aqui parabenizar a diretoria da UMADES, na pessoa da nossa irmã Lourdes Miranda, nossa pastora, nossa irmã Luciana, que durante este ano fizeram muitos pré-congressos, visitaram muitas igrejas aqui em Salvador e graças a Deus, Deus selou todo esse esforço com um brilhante e abençoado congresso. Foi um tema extraordinário, resplandeça, e de fato elas resplandeceram. Deus abençoe a nossa pastora, parabéns pelo trabalho. Ô meu querido, muito obrigado. Hoje tem um cafezinho, eu pensei que se tiver uma aguinha também, Varão, é bom, viu? Olha só, Deus abençoe a nossa pastora, todas as mulheres aqui de Salvador, todas dizem de oração. Quero também mandar um abraço para nossa irmã Vera, nossa irmã Rivanda, para minha esposa, irmã Deise, que essas mulheres têm ajudado a nossa pastora Lourdes e tem sido bênção, tá bom? Quero mandar um abraço também para todos os filhos de pastores que estão nos assistindo, todos os professores que nos assistem, que participam, e você que tem acompanhado as nossas aulas, Deus continue te abençoando poderosamente. Jesus esvaziou-se de si mesmo. Essa é a terceira parte, e última também, dividida em 3 subtópicos. No primeiro falaremos sobre Jesus se esvaziou de sua glória. No segundo subtópico, o que realmente diz Filipenses capítulo 2, versículos 7 e 8. E o alicerce da fé cristã. Jesus se esvaziou de sua glória. Será se de fato ele abriu mão da sua glória?
do seu poder, da sua autoridade? Vejamos. Escrevendo aos Filipenses, o apóstolo Paulo afirma que Jesus tomou a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Já no capítulo 7 de Filipenses, no versículo 7, a palavra enocem, aniquilou-se, se destaca. Ela deriva do verbo eneo, que significa vazio, vão. Então, observem que Paulo, quando escreve a carta aos crentes lá de Filipos, ele está dizendo que Jesus tomou a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e que para isso ele aniquilou-se, ele se esvaziou. Essa expressão mostra que ao se tornar homem, Jesus renunciou suas prerrogativas como Deus, sua glória celestial, não deixando, porém, de ser Deus. Vejamos, o que Paulo está deixando claro aqui em Filipenses, no versículo 7, é que Jesus Cristo, ele abriu mão de prerrogativas, como a sua glória celestial. Ou seja, o que é que Jesus abre mão quando ele se torna homem? Ele abre mão de estar no céu. Ele abre mão de estar à destra de Deus, para vir estar aqui conosco, para viver entre nós, para sofrer como nós. E é por isso que a Bíblia diz que ele teve fome, que ele teve sede, que ele se entristeceu. Por quê? Porque ele de fato era homem. O segundo subtópico, o que realmente diz Filipenses capítulo 2, versículo 7 e 8. Após o exame desse texto, podemos afirmar que Filipenses 2,7 não diz que Cristo esvaziou-se de alguns poderes, ou que esvaziou-se de atributos divinos ou coisa parecida. De fato, Jesus não abriu mão desses atributos, como onisciência, como onipresença, como onipotência. E como eu tinha dito lá naquela passagem de Marcos, quando levam aquele coxo para ser curado por Jesus, Jesus faz uma pergunta que demonstra, de fato, que os seus atributos de onipotência, de onipresença, de onisciência, estão com ele. E ele não abriu mão desses atributos. Ele não renunciou a qualquer dos seus atributos, mas por vir a ser servo, isto é, por passar a viver como homem e a ser encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Então, o que nós estamos percebendo com essa colocação do apóstolo Paulo é que Jesus, ele se esvazia no sentido de se humilhar. Ele toma a forma de homem. Por quê? Deus e homem. Ora, um Deus se tornar em homem demonstra de fato um grande ato de humildade, de humilhação. E de fato Jesus se humilhou. Jesus não foi humilhado, ele se humilhou. Tem algumas pessoas que até interpretam a Bíblia erroneamente, porque elas dizem, aqueles que forem humilhados serão exaltados. E isso não está na Bíblia. A Bíblia diz que aqueles que se humilham serão exaltados. Algumas pessoas têm sido humilhadas devido à sua arrogância, devido à sua prepotência, petulância. E isso leva a ter inimigos que terminam por vez ou outra, humilhando essas pessoas. Mas no caso de Jesus Cristo, ele mesmo se humilhou e assumiu a forma de homem e foi obediente até a morte de cruz. O próprio contexto nos dá a interpretação do esvaziamento como equivalente a humilhar-se a si mesmo, assumindo a condição humana. Isto aqui precisa ficar muito bem claro. Quando Jesus se esvazia, ele está se esvaziando no sentido de humilhar-se para assumir a forma de homem. Já no terceiro subtópico, o alicerce da fé cristã, Jesus Cristo é o verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Não podemos deixar que nada e ninguém venha perturbar a nossa crença na singularidade de Jesus. Recentemente, alguém estava ensinando
e dizendo que Jesus não era 100% homem e nem 100% Deus. Observe, irmãos, isso para nós é uma ofensa. Nós cremos piamente na divindade de Jesus e na humanidade de Jesus. Uma coisa não anulou a outra. Ele foi Deus e ele foi Jesus. Quando chegamos nas bodas de Caná da Galileia, quando alguém procura Maria para informar que a condição dos noivos é vexatória, o que é que Maria disse? Olha, Jesus está aqui, faz tudo o que ele mandar. E quando ela vai comunicar o assunto a Jesus, o que é que ele diz? Mulher, que tenho eu contigo se não é chegada a minha hora? Ali eu consigo ver claramente, irmãos, que Jesus está dizendo, olha, enquanto filho, eu obedeço às tuas ordens, mas como Deus, sou eu que dou as ordens. Como filho, a senhora tem autonomia sobre a minha vida, mas como Deus, eu tenho autonomia sobre a vida da senhora. É isso que eu consigo entender. Jesus está deixando claro ali que o momento que ele vai agir como Deus, ninguém pode impedir. E de fato, ninguém pode impedir o trabalhar de Deus. Independente do que você esteja vivendo hoje, Deus ainda tem o controle da tua vida e da tua casa. Você pode dar um amém nesta manhã? Crer na natureza humana e divina de Cristo é basilar para todo o desenrolar da fé cristã. Se eu não creio na natureza humana e divina, a minha fé vai ficar comprometida. Eu preciso continuar crendo nessa natureza divina e nessa natureza humana de Cristo. E se eu continuar fazendo isso, tenha certeza que a minha fé será uma fé autêntica. Para que o pluralismo religioso obtenha êxito, a singularidade de Jesus terá que ser questionada. Não podemos permitir isto. De fato, permitir que Jesus, alguém ensine, alguém pregue que Jesus não era homem e não era Deus ao mesmo tempo, é eu infringir aquilo que está na Bíblia, nas páginas das Sagradas Escrituras. Ora, o pluralismo religioso só vai ter êxito se eu permitir que alguém ataque essa singularidade a respeito de Jesus Cristo. Jesus de fato, homem, Jesus de fato, Deus, não pode ser questionado e nem pode estar em dúvida. Nós cremos piamente que Jesus se fez homem e habitou entre nós. A conclusão da nossa lição, somente por meio da ação de Deus e da singularidade de Jesus, é que a humanidade caída pode ser resgatada. Jesus se fez carne para nos salvar. Na forma humana também possuía alma e assim pode se identificar conosco, com as nossas mazelas. Como vemos nos evangelhos, ele sentiu dor, tristeza, alegria, esperança. Ele compartilhou conosco a realidade da alma humana, mas ao mesmo tempo ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Chegamos ao final de mais uma aula. Queremos, neste momento, interceder a Deus pela tua vida, pedindo que Ele possa visitar a tua casa, a tua família, te abençoando cada vez mais. Se o Senhor não voltar, semana que vem estaremos de volta para mais um comentário da lição bíblica para jovens. Deus te abençoe e até lá. CEADEB TV, uma herança de fé pra você.